Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 2. E seguinte galera, na aula de hoje vou resolver com vocês algumas questões que envolvem a parte de razões trigonométricas na circunferência, beleza? Se você não assistiu nossa aula teórica, recomendo que você assista essa aula, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução das questões. Então a primeira questão diz o seguinte pra gente: determine o que se pede utilizando o método da redução ao primeiro quadrante. Beleza. Bom, só fazer uma revisão breve com vocês aqui sobre esse método. O que é reduzir um arco ao primeiro quadrante, gente? É muito simples. É basicamente você encontrar um arco que seja simétrico ao arco dado que esteja contido no primeiro quadrante. Beleza? Para esse tipo de questão, eu acho interessante vocês traçarem um círculo aqui, ó, bem pequenininho, no cantinho da folha, só para vocês terem uma noção, para não errar a simetria, tá? Quando eu estava aprendendo trigonometria, isso aqui me ajudou bastante, para eu não esquecer os casos de simetria e não confundir, beleza? Então, acho bem válido vocês deixarem aqui num cantinho, pode ser pequenininho, tá? Aqui eu fiz grande, mas pode ser pequenininho, só para auxiliar vocês na hora de resolver a questão, beleza? Vamos lá. Letra A está pedindo o cosseno de 5π sobre 6. Primeiramente, no lugar de 5π sobre 6, vou colocar 5 vezes 180 dividido por 6. Pode deixar assim, ué. Então, ó, simplifica aqui por 6, vai ficar 1 aqui, vai ficar 30 aqui, 5 vezes 30, isso aqui vai dar 150. Então, na verdade, a gente quer determinar o cosseno de 150. Tá? O 150 está mais ou menos aqui. Aqui acontece, eu vou ter que encontrar um arco que esteja no primeiro quadrante e que seja simétrico ao 150. Poxa, esse foi o primeiro caso que a gente trabalhou, se eu não me engano, né? Bom, como o 150 está no segundo quadrante, a única simetria que ele pode ter com o arco do primeiro é uma simetria em relação ao eixo vertical. Então, eu vou ter que encontrar um arco que esteja no primeiro quadrante e que seja simétrico ao 150 em relação ao eixo vertical. É simples, basta pensar num valor que eu subtraindo aqui do 180 eu vou encontrar 150. Então, eu posso pensar no seguinte: vou ter 180 menos um certo arco sendo igual, ó, 180 menos um certo arco igual a 150, beleza? Então, o que vai acontecer? Bom, eu posso passar esse arco para cá, alfa, vai ficar alfa positivo para cá, esse 150 tá positivo, passo para cá negativo, vai ficar 180 menos 150, vai ficar 30. Então, o 30, ele é o arco que é simétrico ao 150 em relação ao eixo vertical. Então, já encontrei o arco que é simétrico ao 150 no primeiro quadrante. Então, para eu determinar aqui no caso, o cosseno de 150 é fácil. Basta lembrar que, ó, arcos que são simétricos ao eixo vertical possuem mesmo seno e cosseno que são trocados. Então, eu vou pegar o cosseno de 30 e vou trocar o sinal. Então, é assim que eu vou proceder. Beleza? Só lembrar da aula teórica, não tem erro, gente. Beleza, agora vamos lá. Essa aqui a gente já fez, vou marcar com tracinho. Letra B. Seno de 7π sobre 6. 7 vezes 180 dividido por 6. Beleza. Simplifica por 6 aqui, simplifica por 6 aqui, aqui 1, aqui 30. 7 vezes 30 dá 210. Beleza, 210 graus. Então eu quero descobrir o seno de 210. Galera, mesmo esquema, vou ter que determinar um arco que seja simétrico ao 210 e que esteja contido no primeiro quadrante. Então 210 ele está mais ou menos aqui. Bom, como o 210 está no terceiro quadrante, vou até numerar os quadrantes, só para a gente não esquecer. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vou numerar para vocês não esquecerem, tá? Isso aqui é pré-requisito, não pode esquecer a ordenação dos quadrantes, tá bom? Vamos lá. Como o 210 está no terceiro quadrante, ele não pode ser simétrico em relação ao eixo vertical, nem simétrico em relação ao eixo horizontal com qualquer arco do primeiro. Ele só pode ser simétrico em relação à origem. Então você vai ter que pensar num arco que somado ao 180 vai dar 210. Esse arco é o arco de 30. Tá? Então 30 e 210 são arcos simétricos em relação à origem. Como eu falei para vocês, arcos que são simétricos em relação à origem possuem senos e cossenos simétricos. Ou seja, o seno de 210 vai ser o seno de 30 com o sinal trocado. Então vai ser basicamente 1/2, só que você tem que colocar o sinalzinho negativo. Então menos meio. Beleza? Então tá mais uma aí feita. Agora seno de 4π sobre 3. Mesma ideia. 4 vezes 180 dividido por 3. Aí você simplifica aqui no caso por 3, 1, 60, 4 vezes 60, isso aqui vai dar 240. Então você quer descobrir no caso o seno de 240. 240 também está no terceiro quadrante, está mais ou menos aqui, tá? Só para a gente ter noção. Então está mais ou menos aqui.
vai cair no mesmo caso do 210. Não pode ser simétrico em relação ao eixo vertical nem eixo horizontal. Então, ó, a única simetria possível para o arco de 240 com o arco do primeiro quadrante é uma simetria em relação à origem. Certo? Então, eu vou ter que pensar num arco que somado a 180 vai dar 240. Esse arco é o arco de 60 graus. Tá bom? Então, ó, os 60 e 240 eles são simétricos em relação à origem, ou seja, eles possuem seno e cosseno simétricos, ou seja, o seno de 240 vai ser basicamente o seno de 60 com o sinal trocado. Seno de 60, raiz de 3 por 2, com o sinal trocado, menos raiz de 3 por 2. Beleza? Não tem erro, galera, é bem simples mesmo. Tá? Então, mais uma concluída, vou trocar a cor aqui para variar. Beleza? Show de bola. Vamos agora para a letra D. Cosseno de 11π sobre 6. Opa, 11π sobre 6 é 11 vezes 180 dividido por 6. Mesma ideia, tá? A gente simplifica por 6 aqui, simplifica por 6 aqui. Aqui dá 1, aqui dá 30. Agora vai ficar 11 vezes 30. Se fosse 3 vezes 11, daria 33. Como é 30, 330. Então a gente quer determinar, no caso, o cosseno de 330. Aí você pode se perguntar, e Eugênio, agora melou o negócio. Tem como determinar, não? Claro que tem, gente. Só lembrar da simetria. 330, ele está mais ou menos aqui. Só para a gente ter uma noção mesmo. Tá? Então 330 está mais ou menos aqui. Bom, olha só. Se eu quiser determinar o cosseno do 330, eu vou ter que pensar aqui no caso, num arco que seja simétrico ao 330, que esteja contido no primeiro quadrante. Se a gente reparar bem, o caso de simetria, que no caso vai ser uma simetria em relação ao eixo horizontal. Então é simples, basta pensar num arco que subtraindo de 360 eu vou encontrar, no caso, 330. Então, ó, qual o arco que eu subtraio do 360 eu vou obter 330? Poxa, 30, né? Se eu faço 360 menos 30, dá 330. Então, o 30 e o 330 são simétricos em relação ao eixo horizontal, ou seja, eles possuem o mesmo cosseno. Então, o cosseno de 330 é exatamente igual ao cosseno de 30, ou seja, é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá vendo, galera? Não tem erro, tá? É só lembrar da simetria mesmo, é só praticar bastante, tá? Isso aqui eu acho que é um diferencial. Muitas pessoas nem sabem dessa questão aí da simetria, tá? Eu aprendi isso para vocês terem uma noção sozinho, tá? Eu peguei livros e de tanto treinar, eu fiz essas observações sozinho, tá? Isso geralmente nem vem nos materiais didáticos, tá? Essa questão da simetria, seno, cosseno, geralmente nem vem, tá? Você que subentende às vezes, né? Eu tive que subentender isso. Nunca mais esqueci. Vamos lá. Seno de 3π sobre 5. Galera, mesma ideia. 3 vezes 180 dividido por 5. Vamos lá. Simplifica por 5, simplifica por 5. Aqui vai dar 36. Opa, galera, eu coloquei o denominador errado. Aqui não era 3π sobre 5 não, aqui era para ser 3π sobre 4. 3π sobre 5 não vai dar um arco que dá para obter por simetria, tá? Aí já vai bater em um outro caso que não vem ao caso explicar aqui, era para ser 3π sobre 4. Perdão, galera. Foi erro do professor mesmo, erro de digitação, tá? Então vamos lá. Vai ficar 3 vezes 180 dividido por 4. Cara, vai fazer assim, ó, simplifica por 4 aqui, simplifica por 4 aqui, aqui dá 1, aqui dá 45. Você poderia simplificar por 2, aí ficaria 92 e depois daria 45, tá? Eu gosto de fazer mais direto pra gente não perder tempo. 3 vezes 45, simples, 3 vezes 40, 120, 3 vezes 5, 15. Então fica 120 mais 15, 135, então 135 graus. Bom, então 135 vai estar mais ou menos aqui, vou trocar a cor aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui os 135 graus. Tá? Bom, qual o arco que está no primeiro quadrante que é simétrico em relação a 135? Bom, o único caso possível de simetria aqui é a simetria em relação ao eixo vertical. Então eu vou ter que pensar num arco que eu subtraindo aqui de 180 vou obter 135. Então esse arco a gente sabe que vai ser o 45, tá bem na cara. Se você pega 180 e subtrai 45, você vai obter 135. Então o 135 e o 45 são simétricos em relação ao eixo vertical, ou seja, eles possuem o mesmo seno. Então o seno de 3π sobre 4, o seno de 135 vai ser basicamente o seno de 45, ou seja, raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Show de bola? Então tá aí. Show de bola. Beleza. Agora vamos lá. Cosseno de 4π sobre 3. Beleza, então vai ficar 4 vezes 180 dividido por 3. Vamos lá. Simplifica por 3 aqui, por 3 aqui, aqui dá 1, aqui dá 60, vai ficar 4 vezes 60, vai dar 240. Se não me engano, a gente já trabalhou com esse caso. Já trabalhamos com esse caso. Né? Aqui 240.
A gente trabalhou com esse caso, a gente viu que o 240 ele é simétrico ao 60 em relação à origem. Então, 240 e 60 vão possuir senos e cossenos simétricos. Então, se eu quero descobrir o cosseno de 240, basta pegar o cosseno de 60 e inverter o sinal. Tá? Então, vai ficar basicamente, ó, eu vou colocar aqui, cosseno de 240 vai ser basicamente menos meio. Tá? Então, mais um meio já feito. Agora, se vocês estiverem com alguma dificuldade, não entenderam alguma parte, se eu fui muito rápido, me avisa, me manda mensagem, eu respondo, tá? Não precisam ficar coados com vergonha, tá? Eu respondo. Agora, seno de 7π sobre 4, mesma ideia, 7 vezes 180 dividido por 4. A gente pode simplificar aqui, simplifica aqui, aqui 1, aqui 45. A gente tem que fazer 7 vezes 45. Poxa, gente, quanto vai dar isso? Bom, cara, isso aqui vai dar 7 vezes 40, 280. 7 vezes 5, 35. Então, isso aqui vai dar, ó, 13 e 15, tá? Mas vamos fazer a continha aqui aos passos, ó. 7 vezes 40, 280. 7 vezes 5, 35. Agora é só somar aqui por partes, tá? Você vai obter 5 aqui, aqui vai 11, vai 1, dá 315. Então, você quer determinar aqui, no caso, o seno de 315. Eu reconheço que esse caso aqui é um caso que pode gerar dúvida no pessoal. Tá? O 315 ele vai estar mais ou menos aqui. Tá, o 315 está mais ou menos aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Aí você vai ter que pensar num arco que esteja no primeiro quadrante e que seja simétrico ao 315. Poxa, o único caso de simetria possível aqui é simetria em relação ao eixo horizontal. O único caso possível. Tá? Então, ó, qual o arco que eu subtraio do 360 para obter 315? Poxa, 45. Exatamente. Então, 45 e 315 são simétricos em relação ao eixo horizontal, ou seja, possuem mesmo seno, mesmo cosseno e senos inversos, senos com sinais trocados, né? Senos simétricos. Então, ó, o 315 e o 45 eles vão possuir o mesmo cosseno, mas os senos vão ser opostos. Então, o seno de 315 vai ser basicamente o seno de 45 com sinal trocado, ou seja, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, mais uma concluída. Agora vamos para a saideira dessa questão. Tem várias ainda. Vamos lá. Essa aqui agora, ó. Seno de 5π sobre 4. Vou ver se eu consigo apagar alguma coisa aqui, porque o espaço está bem limitado, né? O espaço aqui está alçada. Beleza. Vamos lá. Então, opa. 5 vezes 180 dividido por 4. Aqui você poderia fazer direto ou você poderia simplificar. Eu acho legal simplificar para facilitar na hora de fazer a conta, né? Ó, 180 por 4, isso aqui vai dar 1 aqui, aqui vai dar 45. Isso aqui vai dar 225, tá? Se eu faço 5 vezes 180, vai dar 900, dividido por 4, dá 225. Então aqui é 225. Essa questão das contas, galera, eu gosto de ir rápido, porque isso aqui eu acredito que vocês façam com facilidade, né? Então, vamos lá. Agora eu tenho que fazer o seno de 225. Galera, bem tranquilo também, tá? Então, 225, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar entre 210 e 240. E a mesma ideia, para eu encontrar um arco que seja simétrico ao 225, esteja contido no primeiro quadrante, vai ser uma simetria em relação à origem. Então, qual o arco que somado ao 180 dá 225? Poxa, 45, gente. Exatamente, 45. Então, 45 e 225 são simétricos em relação à origem, ou seja, possuem senos e cossenos simétricos. Então, o seno de 225 é exatamente igual ao seno de 45 com sinal trocado. Então, aqui, ó, menos raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Então, tá aí. Já resolvemos aí mais uma. Agora vamos para a questão 2. Vamos lá? Questão 2. Calcule o valor da expressão a seguir, tá? Então, ó, seno de π mais seno de π sobre 2 mais cosseno de π sobre 6 dividido pelo cosseno de π sobre 4. Vamos lá. Aí eu já acho legal a gente ter aqui, ó, o ciclo traçado só pra gente ter noção, né? Lá na hora vocês não precisam fazer bonitinho igual eu estou fazendo aqui não, tá? Eu estou usando as ferramentas que o programa aqui fornece, tá? Mas lá na hora vocês não precisam ficar se preocupando em fazer retinho, bonitinho. Só tracem aqui, ó, para vocês terem um apoio, para vocês terem noção mesmo, tá? Então, ó, vou nem colocar eixo seno e eixo cosseno, vou colocar y e x, y seno, x cosseno. Então aqui, ó, eu sei que vale 180, aqui eu sei que vale 90, e aqui eu sei que é 0, e aqui eu sei que é 270. Só deixa assim, só para você se situar mesmo, tá?
Beleza. O seno de π, galera, a gente sabe que o π é exatamente 180. Quanto que é o seno de 180? Bom, o seno é o valor aqui, ó, correspondente no eixo y. A gente sabe que esse ponto aqui, ó, o ponto 0, 0. 0 para x, 0 para y. Se eu procurar o correspondente do 180 aqui no eixo y, vai ser 0. Então, o seno de π, eu sei que é 0. Seno de 180 é 0. Beleza. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é basicamente 90. E a gente sabe que o seno de 90 vale 1, porque o raio da circunferência trigonométrica vale 1. E o 90, ó, o correspondente dele é exatamente 1. Então, o seno de 90 é 1. Agora, cosseno de π sobre 6. Vamos lá. Π sobre 6 vai ser basicamente 180 por 6. Vai ser 30, então. Então, é o cosseno de 30, né, galera? Cosseno de 30, vamos pensar. A gente sabe que o cosseno de 30, na verdade, é notável, né? Raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui dividido pelo cosseno de π sobre 4. Cosseno de 45, tá? Cosseno de 45 também é notável. A gente nem precisa fazer simetria. É basicamente raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Show de bola. Agora vamos lá. Vamos resolver. A gente tem que calcular o valor de A, né? Então vai ficar 0 mais 1, simplesmente 1. 1 mais raiz de 3 sobre 2. 1 mais raiz de 3 sobre 2. Dividido por raiz de 2 sobre 2. Beleza. Vamos continuar. Aqui eu vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum. Eu posso escrever esse 1 como sendo 2 sobre 2. Agora o denominador é o mesmo, né? 2 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Vamos manter a parte de baixo, daqui a pouco eu vou ter que mexer com ela, raiz de 3 sobre 2. Bom, como o denominador é o mesmo, eu posso juntar os numeradores. Tá? Então vai ficar 2 aqui no denominador, aqui vai ficar 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3 dividido por raiz de 2 sobre 2. Beleza? Show de bola. Agora a gente tem que usar aquela regrinha de frações, né? Divisão de frações e multiplicação de frações. Divisão de frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então fica 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3 dividido por 2. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 2 por 2 é 2 por raiz de 2. Tá? Então, ó, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo simplificar esse 2 com esse 2. Agora eu vou ter que apagar aqui um pouquinho, tá? Se vocês não copiaram, voltem o vídeo e copiem, tá? Porque eu vou ter que mexer um pouquinho mais ainda com essa expressão, tá? Agora vai ficar 2 mais raiz de 3 dividido por raiz de 2. Galera, uma regra básica da matemática. A gente não pode ter uma raiz no denominador, a gente também não pode ter zero no denominador. Então, eu vou ter que racionalizar isso aqui. Então, sempre que eu tiver algo assim, ó, uma raiz aqui embaixo, eu vou multiplicar pela raiz em cima e pela raiz embaixo. Porque dessa forma eu vou eliminar a raiz. Então vai ficar assim, ó, vai ficar raiz de 2 multiplicando 2 mais raiz de 3. Isso aqui vai ficar dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é simplesmente 2, tá bom? Beleza. Ó, esse raiz de 2 que está aqui fora vai fazer uma distributiva, multiplica esse. Então vai ficar raiz de 2 vezes 2, vai ficar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 fica raiz de 6. Isso aqui dividido por 2. Dá para simplificar alguma coisa, gente? Não, não dá. Então vamos manter assim. Esse é o resultado da expressão, tá bom? Beleza. Vamos agora para o número 3. Ó, a gente já vai entrar basicamente em equações trigonométricas, tá? Isso aqui são equações simples, muito simples, tá? Vocês vão ver que vai ter coisa muito mais puxada ainda, tá? O que eu vou fazer? Para eu não ter que desenhar esse eixo aqui de novo, eu já vou trazer ele para cá. Assim, ó, eu consigo evitar perca de tempo, né? Então, ó, vou trazer ele já para cá, né? Aí já fica mais fácil, não preciso desenhar eixo de novo, tá bom? Então vamos lá. Resolva as equações a seguir considerando o intervalo de 0 a 2π, ou seja, o intervalo que a gente vai ter que considerar é esse intervalo aqui, de uma volta, tá bom? Tranquilidade? Beleza. Então vamos lá. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter que determinar para quais valores de x o seno vai ser raiz de 3 sobre 2. Primeiramente, a gente tem o valor básico, né? Qual o valor de x que tem seno valendo raiz de 3 sobre 2? Poxa, x igual a 60 graus. Poxa, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas a gente também tem que lembrar o seguinte, que existe assimetria em relação ao eixo vertical. Tá? Então, ó, eu estou considerando esse intervalo todo, de 0 a 360. 2π é o mesmo que 360. Tá bom? Então, ó,
Esse é o intervalo que eu estou considerando, de 0 a 2π, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que o 120 ele é simétrico em relação ao 60 no eixo vertical. Eles possuem o mesmo seno. Então, nesse intervalo de 0 a 2π, eu vou ter x podendo ser 60 ou x podendo ser 120. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Vini, aquela questão lá dos arcos côncavos. Galera, se fosse uma questão, se o intervalo fosse reais, aí eu teria que utilizar 2κπ. Aí eu teria que colocar, se fosse se o intervalo dado pela questão fosse reais, você teria que colocar assim, 60 mais 2κπ. Na verdade, você teria que colocar em notação de radiano, né? Você teria que colocar π sobre 3 mais 2κπ, ou 2π sobre 3 mais 2κπ. Beleza? Então essa aqui é a ideia básica. Se o intervalo fosse reais, tá? Se colocasse o intervalo U igual a reais, você teria que usar isso aqui. Porque aí você, no caso, estaria contemplando todas as soluções possíveis. Mas como o intervalo aqui é limitado de 0 a 2π, você pode colocar simplesmente 60 ou 120. Beleza? Show de bola? Só quis mostrar esse detalhe porque mais pra frente a gente vai trabalhar com questões que tem essa ideia do reais para vocês não confundirem os intervalos, né, as brincadeiras, né, as noções, as ideias. Beleza? Beleza. Seno de x igual a 1/2. Poxa, qual arco cujo seno vale 1/2? Poxa, x igual a 30. Mas também tem, no caso, o 150, que é simétrico ao 30 em relação ao eixo y. Então, x igual a 30 ou x igual a 150, considerando o intervalo de 0 a 2π. Tá? Recapitulando, se fosse reais eu teria que colocar π sobre 6 mais 2κπ, 5π sobre 6 mais 2κπ. Beleza? Show de bola? Então essa aqui também está feita. Cosseno de x igual a raiz de 2 por 2. Bom, qual arco cujo cosseno vale raiz de 2 por 2? Porra, 45. Mas também existe o arco que é simétrico ao 45 em relação ao eixo horizontal, que no caso é 315. Então, a solução para essa equação é x igual a 45 ou x igual a 315. Se quisesse colocar isso de maneira formal, você poderia colocar assim, x pertence aos reais, tal que x igual a 45 graus ou x igual a 315. Mas assim já está bom, tá? Não precisa empiriquetar muito o negócio, não. Enfeitar muito, não, tá bom? Em equações trigonométricas que definem intervalo, aí a gente vai ter que trabalhar com solução e tal, mas isso aí eu vou trabalhar com vocês ainda. Não vou botar o carro na frente dos bois, não. Beleza? Seno de x igual a raiz de 2 por 2. Menos raiz de 2 por 2. Ó, o sinalzinho negativo aqui, ó. Pegadinha. Pegadinha, ó. Qual o arco cujo seno vale menos raiz de 2 por 2? Bom, primeiro você tem que pensar no arco cujo seno vale raiz de 2 por 2. É o 45. Bom, é simples de determinar isso, gente. O 45 ele vai ter simétricos em relação à origem e simétricos em relação ao eixo horizontal. Esses dois simétricos vão ter senos simétricos ao do 45. Então, ó, se eu tenho o 45 aqui, ó, eu vou ter um simétrico dele, que no caso, em relação ao eixo horizontal é o 315. Em relação à origem é o 225. Se a gente reparar bem, ó, olha só, eles vão estar no mesmo nível vertical. Eles vão ter o mesmo seno. Tá bom? Então, ó, x igual a 225 ou x igual a 315. Aí você pode se perguntar, poxa, mas por quê? Lembra que eu falei para vocês que arcos que são simétricos em relação à origem possuem senos e cossenos simétricos? Ou seja, o seno de 225 vai ser o seno de 45 com sinal trocado. Ou seja, vai ser raiz de 2 sobre 2 com sinal trocado menos raiz de 2 por 2. E como o 225 está no mesmo nível vertical que o 315, eles possuem o mesmo seno. Então, eu considero o 315 também na solução. Gente, entendi. Beleza? Beleza. Vamos lá agora, gente. Mais uma aqui. Cosseno de x igual a menos meio. Aí é simples. Você vai ter que pensar de novo no arco cujo cosseno é o valor positivo, é meio. Bom, o cosseno de 60 é meio. Mas a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o 60 ele tem simétricos em relação ao eixo vertical e simétricos em relação ao eixo, em relação à origem, na verdade, né? Olha só, o 120, por exemplo, ele é simétrico ao 60 em relação ao eixo vertical. Eles vão possuir mesmo seno e cosseno com sinal trocado. Então, ó, cosseno de 120 ou cosseno de 60 com sinal trocado vai ser 1/2 com sinal trocado menos meio. Beleza? E olha só, o 60 ele também tem um simétrico em relação à origem, no caso é o 240. O 240 possui seno e cosseno simétrico ao seno e cosseno de 60. Ou seja, o cosseno de 240
vai ser o cosseno de 60 que estão trocados. Então, ó, x aqui no caso, só pode ser x aqui, só tem duas opções para valor de x aqui. Ó. Ou o x ele é 200, ou o x ele é 120, ou o x é 240. Então, vou colocar só assim mesmo. Beleza? Então, show de bola. Agora vamos lá. Seno de x igual a menos meio. Bom, aqui a ideia é bem similar. Vou ter que pensar num arco cujo seno vale menos meio nesse intervalo de 0 a 2π. Aí qual que é o bizu? É a gente fazer o que a gente já vem fazendo, né? Qual arco cujo seno vale 1 meio? Poxa, é o 30. Só que a gente sabe que o 30 tem simétrico em relação à origem, simétrico em relação ao eixo vertical e simétrico em relação ao eixo horizontal. O simétrico em relação ao eixo vertical tem mesmo seno. Simétrico em relação ao eixo horizontal e simétrico em relação à origem tem seno que se não trocado. Então basta encontrar os simétricos do 30 que estão na origem, basta encontrar, na verdade, os simétricos do 30 em relação à origem em relação ao eixo horizontal, tá bom? Então, qual é o simétrico do 30 em relação à origem? Poxa, simples, é o 240, tá? Então x igual a 240, ou qual é o simétrico do 30 em relação à origem? Em relação ao eixo horizontal. Poxa, 330. Mesmo cosseno, sendo que estão trocados. Tá? Galera, aqui eu já estou fazendo mais rápido porque realmente a gente não pode perder tempo. Eu tenho muita aula para gravar ainda. Tá? Mas foi igual eu falei. Se vocês ficarem com dúvida em alguma parte, pode me chamar e eu vou responder. Beleza? Então a gente já terminou aí mais um exercício. Né? Agora vamos lá para o número 4, que é a saideira da aula. Bom, é a saideira mesmo, tá? Determine o valor de x mais y, tá? Isso aqui perfeitamente pode cair num pisme da vida, algo assim, tá? Então, aqui eu já vou traçar um outro eixo aqui, porque aquele lá ficou muito carregado, tá? Só pra gente ter noção mesmo, tá? Não é uma regra, você não precisa fazer isso lá no pisme, mas eu recomendo que faça para te orientar. Então, y, x, vamos lá, 90, 180, 270, 0. Beleza. Então vamos lá, galera. Agora a gente tem que fazer aqui x e y depois somar. Então vamos lá. Π sobre 2 a gente sabe que é 90 graus. De cara. Eu acho bacana você já chegar substituindo. Vamos lá. Quanto vale o cosseno de 90? Bom, o cosseno é o valor correspondente aqui no eixo x. Se eu fizer o correspondente de 90 aqui, eu vou encontrar 0. Não, vai coincidir com a origem aqui, ó. A origem aqui, gente. Deixa eu marcar para vocês, ó. Isso aqui é o ponto 0, 0. Tá bom? Então, o cosseno de 90, eu já sei que é 0. Eu vou colocar aqui zerinho. Opa, esqueci de colocar aqui, ó. A formatação não foi, tá? Aqui era seno de π. E aqui era seno de 11π sobre 6, tá? Às vezes, galera, quando a gente está digitando, você copia ali, se você clicar em marcar e excluir uma parte, exclui duas partes. Então, pode ter acontecido isso, tá? Então, agora cosseno de π sobre 4, é o cosseno de 45, raiz de 2 por 2, já deixa aqui. Aqui, ó, seno de π é 0. Poxa, o correspondente do π aqui no eixo y é o 0. Agora, seno de 2π sobre 3. 2π sobre 3 é basicamente 2 vezes 180 dividido por 3. A gente sabe que isso aqui, no caso, é simplesmente... Ó, isso aqui, no caso, é 60. Aqui, 1. Aqui é basicamente 120 graus. Então, o seno de 120, a gente sabe que é basicamente o seno de 60 com... É basicamente seno de 60, porque 120 e 60 são simétricos em relação ao eixo vertical. Então, aqui é a raiz de 3 por 2. Então, eu vou escrever o x. O x é o cosseno de 90, que é 0, mais raiz de 2 sobre 2, que é simplesmente raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, dividido por seno de π, 0, mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já pode manter assim já. Bom, agora é só usar a regrinha de divisão de fração. Conserva essa primeira aqui e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos brincar aqui com isso aqui. Raiz de 2 por 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 3 por 2 é 2 por raiz de 3. Então, eu corto esse 2 com esse 2.
vai ficar raiz de 2 dividido por raiz de 3. Lembra que eu falei para vocês que não pode deixar raiz no denominador? Então, a gente vai ter que aplicar aquela ideia de racionalização. Então, eu multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico por raiz de 3 embaixo. Dessa forma, eu vou tirar essa raiz do denominador, beleza? Vou continuar aqui para não poluir muito a nossa tela. Então, vai ficar raiz de 6 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui dá basicamente raiz de 9, que é 3. Então, raiz de 6 por 3. Então, esse é o valor do x. Já encontrei o x, agora só falta encontrar o y, gente. Exatamente. Então, vamos lá. Seno de π sobre 4. Seno de 45. Raiz de 2 dividido por 2. Cosseno de 3π sobre 4. Vamos lá. Cosseno de 3π sobre 4 vai ser basicamente, vamos pensar aqui, ó, 3π sobre 4, ó, 3 vezes 180 dividido por 4, ó, simplifica por 4 aqui, simplifica por 4 aqui. Aqui é 1, aqui vai dar 45, 3 vezes 45, 3 vezes 40, 120, mais 3 vezes 5, 15, 15 com 120, 135. Então, o cosseno de 135. Bom, a gente sabe que o 135 ele é simétrico ao 45 em relação ao eixo vertical. Mesmo seno e cosseno com sinal trocado. Então, o cosseno de 135 vai ser o cosseno de 45 com o sinal trocado. Ou seja, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E galera, a partir disso, eu nem preciso continuar e calcular o que falta aqui. Por que não, Eugênio? Porque olha só, filho. Eu sei que isso aqui é o seno de 45, que é a raiz de 2 por 2. Eu sei que isso aqui é o cosseno de 135, que é basicamente o cosseno de 45 com sinal trocado. Então vai ser menos raiz de 2 por 2. Se eu faço a soma só aqui, vai ficar raiz de 2 por 2 mais menos raiz de 2 por 2. Mais vezes menos dá menos, então vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2 por 2 menos raiz de 2 por 2. Isso aqui, ó, essa parte de cima, ela vale simplesmente 0. 0 dividido por qualquer valor dá 0. Então o y obrigatoriamente vai ser 0. Então x mais y vai ser basicamente o valor de x. Tá? Então vai ser basicamente raiz de 6 dividido por 3. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida, só mandando para os alunos ou me chamar, que na medida do possível eu respondo. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.